Salve galera, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí. Hoje, dia 4 de junho, nós vamos para a nossa 10ª aula de História do Brasil, cujo tema é período regencial. Lembrando que hoje à noite, a partir das 18h30 até as 19h30, eu estarei disponível lá no próprio YouTube, na postagem desse vídeo, nos comentários, interagindo com vocês, respondendo questões, fazendo discussões, etc. Espero vocês lá e espero que vocês aproveitem bem essa aula. Bom, sem mais delongas, vamos à aula então. Valeu! Na nossa última aula, aula 9 de História do Brasil, a gente viu sobre o primeiro reinado e nós concluímos essa aula com a abdicação de Dom Pedro I. Dom Pedro abdicou do trono em favor de seu filho no dia 7 de abril de 1831. Havia grande desgaste da relação do imperador com a elite herdeira do Partido Brasileiro, o antigo Partido Brasileiro, por causa das medidas centralizadoras e autoritárias que Dom Pedro havia imposto pela Constituição de 1824. Esse foi um dos fatores. Teve também a derrota na Guerra da Cisplatina, que desgastou bastante o Império, tanto política quanto economicamente, e a briga entre o Partido Brasileiro e o Partido Português. Por força da Constituição de 1824, Dom Pedro II estava impedido de assumir o trono até completar 18 anos. Ele tinha apenas 5 anos na época. Nas imagens que vocês podem ver aí agora na telinha, vocês estão vendo o momento em que Dom Pedro I entrega a sua carta de abdicação, e na sequência aí a carta de abdicação de Dom Pedro, intitulada Carta de Despedida do Ex-Imperador do Brasil. E vemos aí uma imagem do Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade, portanto, na fase em que ocorreu a abdicação do seu pai, Dom Pedro I. O que acontece a partir de então? A partir de então, o governo é entregue a regências. Inicia-se nesse momento o período regencial, onde o governo foi exercido por regentes, e Dom Pedro I ficou sob os cuidados de um tutor, no caso José Bonifácio, que tinha também a responsabilidade de prepará-lo para um dia assumir o trono como imperador do Brasil. Peraí, eu falei Dom Pedro I? Não, na verdade eu estava me referindo a Dom Pedro II. Atenção, Dom Pedro II, não se confunda como eu me confundi agora. O período regencial ele é dividido em 4 regências. Nós temos a regência trina provisória, que era exercida aí pelos regentes Brigadeiro Francisco de Lima e Silva e os senadores José Joaquim de Campos e Nicolau Campos Vergueiro. Ela foi somente em 1831. De 1831 a 1835 assume a regência trina permanente. Essa era exercida pelo Francisco de Lima e Silva, um dos primeiros regentes, Marquês de Monte Alegre, que representava os interesses do Sudeste e do Sul, e João Braulio Muniz, maranhense, que representava os interesses do Norte e do Nordeste. Na sequência, nós temos a regência una de Feijó, 1835 a 1837, nós vemos aí na imagem o regente Feijó, e finalizando o período regencial, nós temos a regência de Araújo Lima, que foi de 1837 a 1840, completando aí os 9 anos do período regencial. Uma coisa importante que nós precisamos destacar nesse período aí é a situação do Brasil na época. Olhando a telinha aí, vocês estão vendo 2 mapas do Brasil. Um de 1821, portanto, um ano antes da proclamação da independência, e um de 1889, que é exatamente o ano da proclamação da República. Olha só como o Brasil mudou nesse pequeno período, e mesmo assim ele ainda era bem diferente do que ele veio a se tornar no futuro. Em 1821 nós ainda tínhamos lá embaixo a província Cisplatina, que se tornou independente, transformando-se no Uruguai. Isso nós já vimos nas aulas anteriores. E olha como o Brasil, sendo um país continental, olha como seu território é extenso e, na época, dadas as dificuldades de transporte e de comunicação, nós podemos imaginar que essas províncias eram muito mais isoladas do que são os estados do norte hoje em dia. Lá, a região norte, né, é uma região por si só isolada. Imagina naquela época, o Grão-Pará englobava os estados da atual região norte. Bom, dizendo isso, o que eu quero reforçar? Dado o isolamento dessas províncias, dado
esse distanciamento do centro político e econômico que era São Paulo e Rio de Janeiro, surgiram movimentos, alguns até procurando a independência de algumas províncias, implantação de repúblicas e etc. Nós vamos ver agora com mais cuidado cada uma dessas principais revoltas. Imagine você que, se tivesse dado certo algumas delas, nós teríamos vários países onde hoje nós temos esse país continental, o Brasil. Falando da primeira revolta aí, nós temos a cabanagem. Olhando a telinha, você tem a imagem das principais revoltas do período regencial. Ó, de 1831 a 1840, o período regencial, aconteceram diversas revoltas. Cabanagem, no Pará, de 1835 a 1840. A Balaiada, Maranhão, 1838 a 1841. Sabinada, na Bahia, de 1831 a 1833. A Revolta dos Malês, que foi uma revolta pontual que ocorreu em Salvador em 1935. E a Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, ocorrida no Rio Grande do Sul em 1835 e 1845. Nesse mapa aí você vê a divisão atual dos estados e os nomes atuais também, lembrando que na época eram províncias. Bom, vamos falar um pouquinho da cabanagem, ou Guerra dos Cabanos. Foi uma revolta popular e social, influenciada pela Revolução Francesa, na antiga província do Grão-Pará, que englobava os atuais estados Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia. A Balaiada, cuja representação, uma pintura nós podemos ver na tela nesse momento, ocorreu no Maranhão. Foi mais uma revolta social e política, também chamada Guerra dos Bentivis. Nome poético para uma guerra, né? Vejamos agora a Revolta dos Malês, que nós temos a representação de um grupo de escravos aí na tela. Foi um levante de escravos. E olha que curioso, esses escravos eram de maioria muçulmana, eram escravos islâmicos que já trouxeram essa religião muçulmana dos seus países de origem na África. Ela ocorreu em Salvador. A Sabinada foi uma revolta autonomista de caráter separatista, ocorreu também na Bahia. Eles queriam fundar uma república da Bahia, separando então do Império Brasileiro. Temos aí uma imagem, na telinha, uma imagem do que seria essa revolta, finalizando a Guerra dos Farrapos, uma pintura linda aí representando a Guerra dos Farrapos, também chamada de Revolução Farroupilha, e tinha um caráter republicano contra o governo imperial. Ocorreu na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul e durou 10 anos, de 1835 a 1845. Resultou na declaração da independência da província como um estado republicano, a República Rio-Grandense. Vamos falar um pouco de como era o clima político durante o período regencial. Como vimos, ele começou em 1831, indo até 1840, quando a maioridade de Dom Pedro II foi antecipada para que ele assumisse o trono do Brasil. Mas eu estou dando spoiler aí, vamos ver mais para frente como foi isso que ficou conhecido como golpe da maioridade. Nesse momento destacava-se a atuação de 3 grupos políticos, que ao longo da regência eles foram se transformando nos 2 grupos que dividiriam a política brasileira no segundo reinado. Os grupos políticos do período regencial eram liberais exaltados, que eram defensores do federalismo, ou seja, de conceder mais autonomia às províncias brasileiras. Os membros desse grupo dividiam-se entre monarquistas e republicanos. Um representante influente dos exaltados era Cipriano Barata. Os liberais moderados eram monarquistas que sustentavam a coroação de Dom Pedro II. No entanto, eles defendiam também a restrição dos poderes imperiais. Um representante influente dos moderados era Padre Diogo Antônio Feijó. Os restauradores eram monarquistas que defendiam o retorno de Dom Pedro I para o trono brasileiro. Esse grupo enfraqueceu-se após a morte de Dom Pedro I em 1834. Um representante influente desse grupo era José Bonifácio. Durante as regências trinas, algumas ações importantes foram tomadas, como a criação do Código de Processo Criminal em 1832, que entre muitas determinações ampliou os poderes dos juízes de paz e, além disso, determinou o uso de júri no julgamento de crimes mais graves e criou o habeas corpus, um mecanismo jurídico que permite o réu responder por seu crime em liberdade, muito usado até hoje em dia, né? Outra ação de importância foi a criação da Guarda Nacional em 1831, que possibilitou aos cidadãos formar um corpo armado
para conter os excessos governamentais e as rebeliões que pudessem acontecer. A jurisdição da Guarda Nacional era municipal e ela era composta por todos os cidadãos que tinham direito ao voto entre 21 e 60 anos. Lembrando que na época haviam algumas restrições para que um cidadão tivesse direito a voto. A decisão mais importante tomada nesse período foi a aprovação do Ato Adicional em 1834. Esse ato foi considerado uma vitória dos liberais exaltados, pois promoveu uma série de emendas na Constituição de 1824 e concedeu maior autonomia para as províncias brasileiras. Alguns historiadores afirmam que o Ato Adicional de 1834 iniciou uma breve experiência republicana no Brasil monárquico. Com essa medida, foi determinado que o poder moderador não teria validade durante o período das regências e que o Conselho de Estado do Imperador seria abolido. A mudança mais importante permitiu o surgimento de assembleias provinciais, as quais teriam atribuições que até então não existiam. Assim, foi permitido, por exemplo, que as províncias criassem impostos locais e nomeassem e demitissem funcionários públicos. A delegação de maiores poderes para as províncias brasileiras fortaleceu as disputas políticas locais, e isso contribuiu consideravelmente para que uma série de rebeliões provinciais acontecesse. Conforme nós já falamos, essas rebeliões possuíam motivações específicas relacionadas ao contexto político-social da província, de cada província onde ela ocorreu. Nós já falamos as principais, a cabanagem, balaiada, revolta dos malês, sabinada e revolta dos farrapos, mas outros movimentos do tipo foram deflagrados em diferentes partes do Brasil com menos impacto. Temos então a cabanada, as rusgas cuiabanas, a revolta das vassouras e etc. Falando um pouco agora das regências unas, com a aprovação do Ato Adicional de 1834, também foi determinada a substituição da regência trina por uma regência una. A escolha do representante da regência brasileira foi feita em eleições que definiram o Padre Feijó como o primeiro regente do Brasil. Padre Feijó manteve-se na função até 1837, quando renunciou ao cargo, forçando novas eleições. Entre as possíveis causas de sua renúncia estavam as pressões políticas e problemas de saúde. As novas eleições determinaram a vitória de Pedro de Araújo Lima como o segundo e o último regente do período regencial brasileiro. Durante o período da regência de Araújo Lima aconteceu o conhecido regresso, que caracterizou o crescimento da ala dos conservadores na política brasileira. Com isso, algumas medidas em vigor, como a descentralização de poder, foram revertidas. Nesse período das regências unas, consolidou-se uma importante modificação no quadro político brasileiro. Os grupos políticos sofreram mudanças e foram redefinidos como liberais e conservadores. Lembra que eu falei ali em cima que os três grupos dariam origem aos dois grupos que dividiriam a política durante o Segundo Reinado? Então, o primeiro grupo, os liberais, era formado pela mescla de moderados e exaltados. E o segundo, os conservadores, era formado por moderados e restauradores. Durante a regência de Araújo Lima, as revoltas provinciais foram reprimidas com extrema brutalidade. Os destaques dessas revoltas podem ser feitos para a cabanagem, que resultou na morte de 30 mil pessoas, e para a balaiada, na qual morreram 12 mil pessoas. O citado retorno da centralização política ocorreu nesse período a partir da Lei Interpretativa do Ato Adicional, decretada em 1840. A ascensão política dos conservadores fez com que os liberais criassem um discurso político que defendia a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, para que ele pudesse assumir mesmo com menos de 18 anos de idade. Esse discurso foi aceito pela elite econômica e política do país, que promoveu o conhecido golpe da maioridade. Assim, em 1840, a maioridade de Dom Pedro foi antecipada e ele foi coroado com apenas 14 anos. Esse fato marca o início do Segundo Reinado, que é o assunto da nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre o período regencial e, para finalizar, eu queria deixar uma atividade para vocês. Durante a nossa aula nós falamos sobre algumas revoltas que aconteceram ao longo desses 9 anos que foram o período regencial no Império Brasileiro. Eu queria que vocês aprofundassem um pouquinho a pesquisa em cima de cada uma dessas revoltas, porque é assunto que cai bastante em prova, é assunto que cai muito no Enem, né?
e é um assunto relevante, muito relevante para a história do Brasil e para como o Brasil foi se configurar no futuro, né? Então espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima. Valeu!